Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Franklin Richards, também conhecido como filho de Reed Richards e Sue Storm. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um jovem com poderes cósmicos e uma inteligência sobre-humana conseguiu se destacar entre os heróis mais poderosos do universo Marvel. Desde seus humildes começos como membro da primeira família da Marvel até seu legado duradouro como defensor da realidade, vocês descobrirão por que este herói extraordinário é uma fonte de inspiração para muitos. Não percam! Imagine ter o poder de criar universos inteiros apenas com o pensamento. Agora imagine esse poder nas mãos de uma criança. Este é Franklin Richards, filho de Reed Richards e Susan Storm do Quarteto Fantástico, e possivelmente o mutante mais poderoso já existente no universo Marvel. Franklin não é apenas mais um personagem secundário na história dos heróis da Marvel. Ele representa o futuro, o desconhecido e o ilimitado potencial do universo dos quadrinhos. Ao longo de décadas de histórias, Franklin passou de um simples bebê a uma força cósmica capaz de alterar a realidade e desafiar entidades como Galactus. Hoje, mergulharemos na história fascinante deste jovem com poderes divinos, que carrega o peso do multiverso em seus ombros enquanto ainda tenta viver como uma criança normal. Como seria crescer sabendo que você tem o poder de moldar a realidade conforme sua vontade? Franklin é a resposta viva para essa pergunta, e sua jornada revela tanto sobre a natureza do poder quanto sobre o que realmente significa ser humano, mesmo quando você é praticamente um deus. A história de Franklin Richards começa antes mesmo de seu nascimento. Seus pais, Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Susan Storm, a Mulher Invisível, foram expostos à radiação cósmica na famosa missão espacial que criou o Quarteto Fantástico. Esta radiação não apenas alterou o DNA deles, mas também afetou os genes que seriam passados para sua prole. Em Quarteto Fantástico Anual #6, de 1968, Franklin nasceu após uma gravidez complicada, onde Susan quase morreu devido à natureza instável dos genes cósmicos. Logo após seu nascimento, os poderes latentes de Franklin começaram a se manifestar de maneiras sutis e perigosas. Nos primeiros anos, os poderes de Franklin eram inconsistentes e descontrolados. Em uma história marcante, quando a Mente Suprema atacou o Quarteto Fantástico, o bebê Franklin, sentindo perigo, instintivamente criou uma barreira de energia que derrotou o vilão, mas deixou seu cérebro em estado de coma psionico para proteger o universo de seus poderes imensuráveis. Reed Richards, em um dos momentos mais controversos de sua carreira, tomou a difícil decisão de usar um supressor neural para conter os poderes de seu filho, temendo que Franklin pudesse inadvertidamente destruir a realidade. Esta decisão causou uma temporária separação entre Reed e Susan, destacando o dilema moral de limitar o potencial de uma criança por medo do desconhecido. À medida que Franklin crescia, seus poderes começaram a se manifestar de formas mais controladas. Durante um ataque de Anililus, Franklin criou seu primeiro universo de bolso, demonstrando sua capacidade de manipulação da realidade a nível universal. Esta habilidade se tornaria sua assinatura ao longo dos anos. Um dos momentos mais definidores na origem de Franklin foi quando ele, ainda criança, foi levado sob a tutela de Agatha Harkness, uma poderosa bruxa que o ajudou a começar a compreender e controlar seus imensos poderes. Este período foi fundamental para estabelecer Franklin como mais do que apenas uma criança poderosa. Ele começava a entender a responsabilidade que vinha com suas habilidades. O verdadeiro potencial de Franklin foi revelado durante a saga Dias de um Futuro Passado, onde uma versão adulta dele de um futuro alternativo apareceu como Avatar, um ser com poderes quase divinos. Esta revelação mostrou que Franklin não era apenas mais um mutante poderoso, ele era um mutante de nível ômega, possivelmente o mais poderoso a já existir. A jornada de Franklin pelos quadrinhos da Marvel é repleta de momentos marcantes que definiram não apenas o personagem, mas o próprio universo Marvel. Vamos explorar os arcos mais significativos desta criança cósmica. Inferno foi um dos primeiros grandes eventos a destacar o poder de Franklin. Nesta história, demônios tentaram sequestrar Franklin por causa de seus poderes latentes. Durante este evento apocalíptico, mesmo sendo uma criança pequena, Franklin conseguiu usar seus poderes para ajudar a deter a invasão demoníaca, demonstrando que mesmo em tenra idade ele já era uma força a ser reconhecida. Em Dias de um Futuro Esquecido, conhecemos uma versão adulta e alternativa de Franklin chamada Psylord. Nesta linha do tempo, Franklin foi enviado ao futuro para ser treinado a controlar seus poderes imensuráveis após a suposta morte de seus pais. Como Psylord, ele retornou ao presente e formou os Guardiões Fantásticos, uma versão alternativa do grupo de seus pais. Este arco explorou profundamente o potencial de Franklin e as consequências de seu poder quando totalmente desenvolvido.
A saga Onslaught foi um momento crucial para Franklin. Quando a entidade psíquica Onslaught ameaçou o universo, Franklin usou seus poderes para criar um universo de bolso para salvar os heróis da Marvel que aparentemente haviam morrido na batalha final. Durante um ano inteiro nas publicações, personagens icônicos como os Vingadores e o Quarteto Fantástico existiram neste universo criado por Franklin, na linha de histórias conhecida como Heroes Reborn. Este foi talvez o exemplo mais poderoso do alcance das habilidades de Franklin. Ele literalmente salvou e recriou alguns dos heróis mais poderosos da Terra. Em 3, um arco do Quarteto Fantástico, testemunhamos um dos momentos mais comoventes da história de Franklin. Quando Johnny Storm, o Tocha Humana, aparentemente morreu, Franklin usou seus poderes para tentar ressuscitá-lo, mesmo que inconscientemente. Este arco destacou não apenas o poder, mas também a humanidade de Franklin. A perda de seu tio o afetou profundamente, mostrando que, apesar de seus poderes divinos, ele ainda era uma criança com emoções muito humanas. Secret Wars, 2015, de Jonathan Hickman, apresentou Franklin em seu auge de poder. Nesta saga cósmica, quando o multiverso entrou em colapso, Franklin trabalhou com o construtor de moléculas ONRS para criar novos universos. Esta história estabeleceu definitivamente Franklin como um criador de universos, nivelando com entidades cósmicas como os celestiais. Na conclusão deste evento, Franklin ajudou a reconstruir o multiverso Marvel, solidificando seu status como uma das entidades mais poderosas da existência. Em Empire, outra saga recente, Franklin enfrentou uma crise pessoal quando descobriu que seus poderes estavam diminuindo cada vez que os usava. Esta revelação trouxe uma nova dimensão ao personagem, a ideia de que mesmo o poder quase infinito pode ter limites. Esta vulnerabilidade adicionou profundidade ao personagem, mostrando que mesmo os mais poderosos podem enfrentar a mortalidade de alguma forma. Mais recentemente, na série X-Men após o evento House of X Powers of X, uma revelação impactante mudou tudo o que sabíamos sobre Franklin. Foi revelado que, contrariamente à crença de décadas, Franklin não era realmente um mutante. Ele havia subconscientemente alterado sua própria biologia para se identificar como mutante, desejando fazer parte da comunidade mutante. Esta reviravolta controversa abriu novas possibilidades narrativas para o personagem, questionando sua identidade e lugar no universo Marvel. Os poderes de Franklin Richards são tão vastos que muitas vezes desafiam a compreensão, mesmo no contexto dos super-heróis. Como mutante de nível ômega, embora isso tenha sido questionado recentemente, Franklin possui habilidades que transcendem a maioria dos seres no universo Marvel. A principal habilidade de Franklin é a manipulação da realidade em escala universal. Diferente de outros manipuladores da realidade como a Feiticeira Escarlate, os poderes de Franklin operam em um nível molecular e subatômico, permitindo-lhe literalmente reescrever as leis da física. Ele pode criar matéria do nada, transformar elementos e até mesmo dobrar o tecido do espaço-tempo. Talvez sua habilidade mais impressionante seja a criação de universos. Franklin demonstrou a capacidade de criar universos de bolso completos com suas próprias leis físicas e habitantes. Durante a saga Heroes Reborn, ele criou um universo inteiro para abrigar os heróis que aparentemente haviam morrido, e em Secret Wars, trabalhou ativamente na reconstrução do multiverso Marvel. Franklin também possui poderosas habilidades psionicas, incluindo telepatia, telecinese e projeção astral de alto nível. Ele pode ler mentes, mover objetos com pensamento e até mesmo separar sua consciência de seu corpo para viajar através de planos de existência. A imortalidade potencial é outro aspecto de seus poderes. Em várias linhas do tempo alternativas, Franklin é mostrado vivendo por milênios, sobrevivendo até mesmo ao fim do universo. Esta longevidade não é apenas física, mas também está ligada à sua capacidade de manipular sua própria estrutura molecular. Um aspecto fascinante dos poderes de Franklin é sua natureza instintiva e emocional. Quando criança, seus poderes frequentemente se manifestavam em resposta a ameaças emocionais ou físicas, criando escudos protetores ou alterando a realidade sem controle consciente. À medida que amadureceu, ganhou maior controle, mas suas emoções ainda servem como catalisador para suas habilidades mais impressionantes. Recentemente, nas histórias da Marvel, foi revelado que os poderes de Franklin estavam diminuindo cada vez que ele os usava, sugerindo que mesmo suas habilidades aparentemente infinitas podem ter limites, ou talvez seja apenas mais uma fase em sua evolução contínua como um ser de poder cósmico. Como filho de Reed Richards e Susan Storm, Franklin cresceu no epicentro do universo de super-heróis da Marvel, forjando relacionamentos profundos com alguns dos personagens mais icônicos dos quadrinhos. Seus aliados mais próximos são, naturalmente, sua família. O Quarteto Fantástico, Reed, Susan, Johnny Storm e Ben Grimm, sempre serviram como seu sistema de suporte emocional e proteção.
Valeria Richards, sua irmã mais nova e prodigiosa, desenvolveu uma ligação especial com Franklin, frequentemente sendo sua companheira de aventuras e confidentes um do outro, apesar de Valeria ser intelectualmente superior e Franklin cosmicamente mais poderoso. Outro aliado significativo foi Leek, um jovem mutante com o poder de neutralizar as habilidades de outros super-seres. Ironicamente, esta capacidade fez de Leek um dos melhores amigos de Franklin durante sua infância, oferecendo a ele momentos raros onde podia ser apenas uma criança normal sem o fardo de seus poderes. Franklin também manteve uma conexão especial com os X-Men ao longo dos anos, particularmente com o Professor Xavier, que ajudou a orientá-lo no controle de seus poderes psionicos. Durante várias fases de sua vida, Franklin encontrou conforto na comunidade mutante, identificando-se com sua luta por aceitação. Galactus, o Devorador de Mundos, tem uma relação única com Franklin. Em várias linhas do tempo, Franklin é mostrado não apenas derrotando Galactus, mas eventualmente tomando seu lugar como uma força cósmica universal. Em algumas histórias, eles desenvolveram uma relação quase de mentor e protegido, com Galactus reconhecendo o potencial universal de Franklin. Entre seus inimigos, poucos são tão significativos quanto Anililus, o Senhor da Zona Negativa. Desde tenra idade, Franklin foi alvo de Anililus, que cobiçava seus poderes para conquistar dimensões. Estes confrontos moldaram muito do desenvolvimento inicial de Franklin como herói. Dr. Duon, arqui-inimigo do Quarteto Fantástico, sempre demonstrou um interesse particular em Franklin. Em várias histórias, Duon tentou capturar ou manipular Franklin, vendo nele tanto uma ameaça quanto uma oportunidade para aumentar seu próprio poder. A relação entre eles é complicada pelo fato de Duon ter servido ocasionalmente como guardião de Valeria, criando um vínculo familiar distorcido. Mephisto, a entidade demoníaca, também figura entre os inimigos mais perigosos de Franklin. Reconhecendo seu potencial divino, Mephisto fez várias tentativas de corromper a alma de Franklin ou canalizar seus poderes para propósitos nefastos. Talvez o inimigo mais interessante de Franklin seja seu próprio poder. Ao longo de sua história, Franklin frequentemente lutou contra o peso de suas próprias habilidades, temendo o que poderia acontecer se perdesse o controle ou o impacto que seu poder teria no tecido da realidade. A jornada de Franklin Richards através do universo Marvel representa uma das explorações mais profundas do conceito de poder e responsabilidade nos quadrinhos. De bebê com habilidades incompreensíveis a adolescente consciente do peso cósmico que carrega, Franklin permanece um dos personagens mais fascinantes e inexplorados no cinema da Marvel. Olhando para o futuro, várias teorias intrigantes circulam sobre o destino de Franklin. A primeira e mais ambiciosa sugere que Franklin poderia ser o veículo perfeito para introduzir o conceito de multiverso no MCU. Com seus poderes de criação universal, ele poderia ser o catalisador para unir diferentes realidades cinematográficas, potencialmente trazendo os X-Men e o Quarteto Fantástico para o universo principal. Outra teoria propõe que Franklin está destinado a se tornar a próxima grande entidade cósmica da Marvel, transcendendo sua humanidade para se tornar um guardião universal semelhante ao Tribunal Vivo ou Eternidade. Evidências para isto vêm de linhas do tempo alternativas onde ele existe até o fim do universo, sugerindo um destino que vai muito além do ciclo de vida humano normal. A recente revelação de que Franklin pode não ser realmente um mutante, mas sim alterou sua própria biologia subconscientemente, abre portas para uma exploração mais profunda de identidade e pertencimento. Isto poderia representar uma metáfora poderosa para questões contemporâneas de identidade e aceitação, elevando Franklin além de simples categorias de herói ou vilão. Talvez a teoria mais provocativa seja que Franklin representa o próximo estágio na evolução cósmica, um ser que transcende as categorizações convencionais de humano, mutante ou entidade. Em sua jornada contínua de autodescoberta, Franklin poderia redefinir o que significa ser um herói em um universo onde as linhas entre Criador e Criação, Deus e Mortal, estão constantemente sendo questionadas. Independentemente de onde sua história o leve, Franklin Richards permanece um testemunho do poder da imaginação nos quadrinhos, um personagem que, como seus próprios poderes sugerem, contém possibilidades infinitas. Em um universo repleto de deuses e monstros, talvez o maior poder de Franklin seja sua humanidade persistente, a criança dentro do Criador de universos, lembrando-nos que mesmo com poder ilimitado, são nossas conexões e valores humanos que verdadeiramente nos definem.